6 matérias, no outro eu tenho 7, no outro eu tenho 8. E aí, mas eles coincidem. Então, quer dizer, o que é que eles têm tudo em comum? Vamos colocar tudo aqui e criar um edital base. Ou seja, vou botar as matérias e os temas que eu preciso estudar em um edital base. Vou copiar e colar. Para quê? Para que eu saiba tudo o que eu preciso estudar para estar preparado para esses 2, 3, 4 concursos. Que são similares. Eles não podem ser muito diferentes. Tá? Vocês podem perguntar, eu vou dando exemplo. Tá? Às vezes tem um edital que é mais amplo, que engloba os outros 3, 4 que você quer fazer. Joia, aquele é seu edital base. Tá? Aquele é seu edital base. Depois que você foca em concursos específicos, que tem uma certa similaridade, e organiza todo o conteúdo do edital que você vai estudar, você precisa definir prioridades. Não dá para estudar tudo de tudo na mesma profundidade. E mesmo que você estude tudo e tudo na mesma profundidade, você tem que resumir, você tem que revisar, você tem que resolver questões. Então, você precisa eleger prioridades. Gerson, como é que eu elejo prioridades? Eu vou botar aqui quais são as principais prioridades que você precisa observar. Para o quê? Para que você veja quais os temas que você vai, 1, estudar primeiro, e 2, aprofundar e focar mais. Vamos lá. Tem até escrito. Primeiro, dados estatísticos. Dados estatísticos. Os dados estatísticos, eles dizem para você questões, assuntos que caíram mais ou caíram menos. Esse é o primeiro indicador de que aquele tema ele deve ser priorizado, que você deve dar mais atenção para ele. Vou dar um exemplo. Veja aqui um exemplo de direito constitucional. Tá? Eu peguei aqui direito constitucional para um concurso específico. Não vou falar agora, mas não se preocupe que vocês vão ter. Eu vou mostrar como é que vocês podem ter acesso a esses dados estatísticos aqui no final da aula, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, veja, se eu tenho tudo o que eu tenho que estudar direito constitucional, eu já sei aqui, olha, direitos individuais, 11%, poderes, 9%, direitos sociais, partido político, 7%. Então, eu sei onde eu vou priorizar. Isso quer dizer que eu não vou estudar esse assunto aqui, que é 2%? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que esse aqui é minha prioridade número 1. Pelo aspecto estatístico. Tem outros aspectos que eu vou falar, tá? Eu vou dizer como é que vocês vão ter acesso a esse material, tá? 2. Resolução de questões. Toda vez que você resolve uma questão, você está um passo mais próximo de sua aprovação. Eu vou explicar como é que você resolve e analisa questões hoje, no nosso último tópico da aula de hoje. Tá? 3. Perfil do cargo. Gerson, vou dar um exemplo. Estou estudando para o concurso de Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Deputados. Veja, tem tudo a ver com processo legislativo. E processo legislativo só tem 4% aqui. Processo legislativo só tem 4%. Tá? Mas eu priorizaria se fosse estudar para um concurso do legislativo. Olha, legislativo. É um exemplo de como um cargo ele pode influenciar nas matérias que você estuda. Tá? 4, o perfil da banca. Tem banca
que cobra o conteúdo de forma bem direta. Tem banca que cobra de forma mais indireta. Tem banca que cobra muito a letra da lei. De forma bem assim, copiou, colou. Tem bancas que misturam o conteúdo da letra da lei. Então, quanto mais você resolve questões daquela banca específica, melhor você fica. Quer um exemplo? Quando eu fiz concurso para analista, era assim. Era FCC. Quanto mais eu fazia a questão do FCC, mais eu entendia como eles cobravam. E quando eu estudava, mais eu percebia que eu começava até a imaginar as questões que eles podiam fazer. E acertava. Por quê? Porque eu comecei a entender o perfil da banca. Tá? E por último, conferência, feedback. É sempre bom você ter alguém com mais experiência que você para dizer se o que você está fazendo está certo. E eu vou dizer como é que isso é possível aqui, ao final. Ou seja, imagine que você escolheu seis concursos. 6 concursos. Tá na dúvida. Será que esses 6 são similares? Analisei. Gerson, tá bom esses 6 concursos aqui? Dá para conciliar? Aí eu posso dizer para você, poxa, dá. É um feedback. Aí você pega e organiza isso. Organiza esses editais, esses conteúdos programáticos. Pega as estatísticas que eu vou te dar. Resolve questões. Analisa o cargo. Analisa a banca. E manda para mim, por exemplo. Gerson, esses meus temas que eu priorizei, tá bom? Posso começar por aqui? Esses são temas realmente relevantes? E eu chego para você e digo assim, pode, pelo que você está me dizendo, pela análise que você fez, tá bom. Então essa conferência é bem importante, eu considero, tá? Para você ir bem. Porque, no final das contas, seu edital vai ficar mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo aqui em direito administrativo. Levando em consideração... Eu gostava de fazer assim, vou mostrar para você. Levando em consideração esses aspectos que eu já te falei, dados estatísticos, perfil do cargo, perfil da banca e tudo mais, eu gostava de estabelecer vermelho, alta prioridade de estudo, alto aprofundamento, amarelo, médio, verde, baixo. Então, com base nessas análises, o que é que eu fazia? Bom, o que é prioridade aqui? Poxa, pelas análises que eu fiz, isso aqui é, agentes públicos é, poderes administrativos é, ato administrativo é, responsabilidade fiscal é, licitação e contratos também é, tudo prioridade. Ah, Gerson. E média prioridade. Aqui, ó, administração pública, conceitos. Prioridade mais média. Órgãos, processo, serviço público, terceiro setor. Esse controle da administração, pelas minhas análises, eu colocaria como prioridade. Tribunal de Contas, Ministério Público. Improbidade, colocaria como alto, anticorrupção. E baixo. Aqui. E aí veja como vai ficando o meu edital. Aspectos mais relevantes e aspectos menos relevantes. Tá bom? Então, seu edital vai ficar todo coloridinho assim.
E imagine você poder enviar para mim e eu dizer, olha, tá bom, tá legal, siga em frente, é por aí.